sendo característico das sociedades em transição para o capitalismo industrial, tendo por base de apoio o proletariado urbano. Devido ao destaque de líderes populistas como Getúlio Vargas, Adhemar de Barros, Jânio Quadros e João Goulart, no período de 45 a 64, essa fase da história política brasileira é às vezes caracterizada como a democracia populista. Nós vamos ver hoje com o Chico aspectos das manifestações políticas e culturais da República Populista. Muito bem, minha gente, e nós ainda falando de República Populista. Depois que, você se lembra, nós liquidamos a República Populista quando falamos aqui do golpe de 64. Mas note que durante o Estado populista, por conta da própria organização da sociedade, da estruturação da sociedade, do processo de industrialismo, das mudanças que foram se operando neste país, no plano da economia, da sociedade, da política, o Brasil foi conhecendo mudanças que se manifestaram, Luke, justamente na cultura. E são estas manifestações culturais ocorridas na República Populista que a gente vai falar na aula de hoje. Na verdade, falar de manifestações culturais, tratar de cultura, é tratar de arte, é tratar da criação. E sem dúvida alguma, a arte é produto da sociedade. A arte é uma criação do homem. O homem cria arte, o homem faz arte. O cinema é arte, a música é arte, o teatro é arte. Afinal, são tantas as artes, porque são tantas as criações do homem. E eu me lembro que nos inícios dos anos 50, o populismo se manifestava no cinema, se manifestava na música, se manifestava no teatro, através de criações culturais, que revelavam o próprio Estado populista, ao mesmo tempo em que mostravam que a cultura não estava engajada no sentido de cultura de protesto, coisa que vai aparecer depois. Vamos às primeiras imagens sobre estas manifestações culturais nos inícios da República Populista dos anos 50. Vamos comigo, vamos ouvir comigo, vamos prestar atenção, vamos lá. Depois eu conto. Muita graça, muita alegria, muita música, muitas garotas. Quando eu digo dois, quando eu digo dois, quando eu digo dois, vocês me dizem três. Quando eu digo três, porém a jura de Cristo é três. O Cantor e o Milionário. Um filme que você assistirá várias vezes. A casa do mundo é nossa, o brasileiro não há quem possa. Mereta esquadrão de ouro, é
saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequente. Pois é, dá saudade, né? A gente sente uma saudade, principalmente daquelas cenas do futebol, né? A Bossa Nova você viu, você ouviu, o João Gilberto, a Bossa Nova é aquela coisa melosa, é bonita, é uma criação linda, mas não tem nada de engajamento político, né? Quer dizer, uma música alienante, mas evidentemente que com o processo de organização da sociedade, de urbanização da sociedade, consequentemente, através do processo de mudança que a sociedade exigia, esta necessidade de mudança da sociedade, especialmente das chamadas camadas, classes subalternas, isso tudo fez com que surgisse uma arte, um cinema, uma música, um teatro, engajados. E é claro que este teatro engajado, essa música engajada, esse cinema engajado, isto tudo, evidente, aparece no momento em que o populismo está praticamente dando sinais de crise, sinais de desintegração. É na virada, é no momento da virada. Depois, evidentemente, de JK, depois, na época de Jânio, já entrando no Jango. Eu quero que você sinta isso de perto. Vamos comigo. Pois é, aqui, Congresso da UNE, ou seja, a participação dos estudantes, a participação política dos estudantes. Aqui a gente percebe que havia um engajamento da juventude estudantil, um movimento estudantil muito sério. A UNE, que havia sido criada na fase da ditadura do Estado Novo, agora a UNE se engaja no processo de mudança e de reforma. Isso, não esqueça, a República Populista estava dando seus últimos suspiros. Pois é. É a arte engajada. É a música engajada, é o cinema engajado. E sem dúvida alguma, é uma coisa interessante porque para as telas e vidas secas, nos fuzis do Rui Guerra, no cinema novo do Papa do cinema novo, Nelson Pereira dos Santos, toda aquela realidade, toda aquela vontade de mudança aparece no cinema, na música. É claro que, num dado momento, a sociedade, boa parte da sociedade está engajada para a mudança. Estudantes,
trabalhadores, camponeses, intelectuais, e o outro lado preparando-se para a contramudança, para o golpe. E é claro que, após o golpe, toda aquela realização cultural, todo aquele processo de mudança, aquela vontade de mudança, sentiu, por exemplo, e a arte foi um indicador desse sentimento. Vamos, mais a imagem, outras imagens, vamos lá. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, encardinadas bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas. A censura à criação. Um resumo do que eu disse. Vamos lá. Manifestações culturais da República Populista. Contexto do populismo, anos 50 versus anos 60. Bossa Nova versus música de protesto. Bossa Nova versus MPB. Organização da sociedade civil. Ficamos por aqui hoje. Até. Por hoje é só. No próximo... Junto comigo, abrir o seu Atlas, você já está avisado, você já está sabendo que deveria estar com o Atlas na mão, botar no mapinha onde apareça a Itália e vem aqui no computador, você vai acompanhar comigo a Itália e vamos lá. Veja bem, tá aí ó, mapinha com a Itália em destaque. Então você está vendo a península toda aqui. Na realidade, o que você está vendo achurado aqui, pintado de amarelo, não é a Península Itálica só, tá bem? Não é só a Península Itálica, inclusive essa é uma das características interessantes do ponto de vista natural da Itália. Ela tem uma parte peninsular. A parte peninsular é aqui, ó, da setinha para baixo, ó, onde está a ponta da seta para baixo. Da ponta da seta para baixo é península. O que, que é isso? Ó? Cercado por água de todos os lados. Olha o mar Adriático aqui, que bonitinho, o mar Adriático aqui, ó. Bem onde está a setinha. Então, ó, veja, daqui, ó, da ponta da setinha para baixo é península. Da ponta da setinha para cima, exatamente onde está escrito Itália, é parte continental da Europa. Entendeu isso daí direitinho? Então, a Itália, ela é parte continental, parte o quê? Parte peninsular. A maior porção é peninsular. Facinho de entender? Bom, é claro que é facinho. Veja, a Europa, ou melhor, a Itália, foi uma das fundadoras do mercado comum europeu, lá nos anos 50, 57 particularmente. Lembra, aquela mais importante organização supranacional que desembocou na atual União Europeia. A Itália é uma sócio fundadora, né, do mercado comum europeu, hoje União Europeia. Na realidade, quem fundou essa União Europeia foram vários países, os Benelux, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e mais 3 sócios, que era a Itália, a Alemanha e a França. Muito bem? Um dado importante histórico aí para você, né, acompanhar. Ora, a Itália, então, esse país parte continental, maior parte dele peninsular, tem, do ponto de vista natural, além dessa característica, um outro detalhezinho muito simples, quer dizer, essa parte, quase a Itália inteira também tem clima mediterrâneo, muito seco, particularmente a parte peninsular.
Para o norte da Itália, mais na fronteira lá, norte, ela já tem um relevo um pouco mais acidentado. Então vamos olhar de novo o mapinha, olha o mapinha de novo comigo aqui, o mesmo mapinha, veja. E acompanha no seu atlas aí, ó. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, ó, que essa parte aqui sul da península, a parte da península é mais seca e a parte de clima mediterrâneo. E quando você vai para a parte continental, mais na fronteira ali com os países vizinhos, sabe quem é que está fazendo vizinhança ali, ó? A Áustria, a Suíça aqui do lado, tá bom? Aqui já é uma área montanhosa, então o norte da Itália é montanhoso. O sul da Itália é peninsular e também é montanhoso. Tem uma montanha aqui chamada de Apeninos, isso vocês já ouviram falar. Então tem uma montanha aqui chamada Apeninos e Alpes lá no norte. Entre os Alpes do norte e a montanha no sul, tem um valezinho, que aqui não dá para ver, mas num bom atlas que você já deve estar olhando, você deve estar percebendo. Tem um valezinho chamado Vale do Rio Pó. É um rio muito famoso lá na Itália, muito famoso. Digamos assim, que o Vale do Rio Pó, guardado as devidas proporções, está para a Itália, assim como o Vale do Paraíba do Sul está para o Brasil. Você fala, como assim? É que no Vale do Pó também você tem a maior concentração urbana e industrial da Itália, assim como no Vale do Paraíba do Sul, ou seja, ao longo da Via Dutra aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, nesse eixo, você também tem a maior concentração urbana e industrial brasileira. Então, nesse sentido é que eu estou fazendo essa comparaçãozinha. Mas esse Vale do Pó é muito, muito importante, muito famoso. Ora, além dessas características naturais aí, e econômicas também, vamos falar um pouquinho mais de população. Um pouquinho não, começar a falar um pouquinho da população italiana. A Itália, ela tem uma característica muito cobrada em prova, que é a seguinte. Apesar de ser um país dito um país rico, desenvolvido, ela tem uma característica interna, populacional, muito parecida com os países mais pobres do mundo, que são as migrações internas. Você fala, mas como assim parecido com um país pobre? Eu vou explicar para você. Nos países mais pobres, é normal, é comum, normal não, é mais comum você ter desigualdades regionais mais intensas. Ou seja, uma região mais rica, muito rica dentro de um país e outra região muito pobre. Então, essa desigualdade, ela favorece o quê? O fluxo populacional, normalmente da área mais pobre para a área mais rica. Normalmente é assim. Ora, nos países mais ricos, mais desenvolvidos, essa desigualdade regional ela não é tão intensa. Ela pode existir, no geral ela existe, só que ela não é tão intensa quanto nos países mais pobres. Então o fluxo migratório ele tende a ser menos intenso nos países mais ricos do que nos países mais pobres. Isso é uma tendência, uma característica geral, tem milhões de exceções. Mas a Itália é uma grande exceção da parte dos ricos. Né? É um país desenvolvido que tem um fluxo migratório interno muito intenso e foi muito mais intenso do que é hoje. Esse fluxo migratório ele se dá do sul da Europa, da parte peninsular, bem no sulzão ali, para o norte da Europa. Então, do sul para o norte. Olha o mapinha de novo, olha de novo, veja lá, veja bem. Então é daqui, ó, o fluxo é dessa parte da Europa aqui onde está a setinha. Observa, ó, a Europa é chamada de botinha, né? É uma península que parece uma botinha, tá vendo? Ó aqui, ó, o calcanhar da botinha aqui, ó. Ó o dedão dela aqui, tá vendo? Então é uma botinha. Então é do sul da bota para o norte. Então o fluxo migratório é exatamente no sentido que a flecha está indicando para você aqui, ó. Ou seja, é um fluxo que tem uma certa semelhança com um fluxo muito tradicional no Brasil, que já foi muito mais intenso do que é hoje também, de nordestinos, de gente do Nordeste em direção ao Sudeste. No geral, esses nordestinos estão trazendo para o Sudeste mão de obra, no geral, barata, e fenômeno semelhante, guardado as devidas proporções, ocorre na Itália também, com essa migração do sul da Itália para o norte da Itália. Quer dizer, é mão de obra que está se deslocando para prestar serviços lá no norte, que é mais rico do que o sul da Itália. O norte é mais desenvolvido. Ora, esse é um dado populacional importante, quer dizer, o norte sendo mais rico, mais desenvolvido, você já pressupõe que o norte também tem a maior concentração populacional do território italiano. A maior parcela da população está lá, principalmente perto do Vale do Pó, enquanto que o sul da Europa já é uma área menos populosa. Então, essa é uma característica muito importante e sempre cobrada em vestibular. População muito mal distribuída, concentrada no norte mais rico, por sinal, bem mais rico do que o sul. Muito bem. Do ponto de vista econômico, vamos pegar mais essa questão de ser mais rico do que o sul. Do ponto de vista econômico, vamos tentar falar um pouquinho, né, dessa diferenciação. Quer dizer, o que é que tem o norte de tão diferente do sul? Para isso você vai olhar um outro mapinha que vai mostrar alguns aspectos, um detalhezinho da Península Itálica. Veja comigo, olha lá. Então você está vendo aqui detalhe da agropecuária da região. Então
ver rapidinho aqui algumas características. Evidentemente, você não tem que olhar esse mapa e sair decorando o que é que tem em cada cantinho do território italiano. Você vai ficar maluco, né, se for fazer isso para todos os países do mundo. Não, você vai ter que ter uma noção do seguinte, olha, que existe uma diferença na produção agropecuarista do sul em relação ao do norte. A diferença ela se dá em vários níveis, entre eles a questão do tipo de produto. Por exemplo, aqui ó, onde está amarelo, exatamente aqui passa o Vale do Rio Pó. Lembra? Eu comentei com você, Vale do Rio Pó. Aqui isso é trigo, ó, se você olhar a legenda, ó, trigo. Então você não vê área significativa de trigo no resto do território italiano. Quer dizer, área de clima um pouco mais frio, clima temperado, continental já, aqui no norte, já facilita o cultivo de trigo. Enquanto que para o sul você tem outros cultivos, né? Você tem outros cultivos. Você vê uma grande concentração de cultivo de quê? De uvas e principalmente de azeitonas. Uva até você vê um pouquinho aqui para cima também, mas azeitona, ou seja, oliveiras, de jeito nenhum, é tudo aqui embaixo. Então você tem essa diferenciação, né? É uma das diferenciações no tipo de produto em função do diferente clima que existe em cada uma dessas áreas. Agora, outra diferença é a seguinte, ela não vai por aí, é uma diferença que vai por um outro caminho, que é no tocante à importância mesmo da agropecuária. No sul, a agropecuária acaba assumindo uma importância maior para a região sul, quer dizer, a atividade agropecuarista é mais significativa, dentre as várias atividades econômicas no sul, a agropecuária é muito importante. Já no norte, a agropecuária não é tão importante, por quê? Porque o norte da Itália é muito industrializado, então a indústria e comércio acaba assumindo uma importância muito maior do que a agropecuária. Só que tem um detalhe, embora regionalmente a agropecuária seja mais importante no sul do que no norte, em termos globais, a agropecuária do norte ela é muito mais produtiva do que a do sul. Porque ela é muito mais mecanizada, se utiliza muito mais técnicas mais modernas de produção, tanto de pecuária, leiteira, ou mesmo produção agrícola, uma agricultura mais mecanizada. Então, vem daí, né, uma produtividade muito maior no norte da Itália. Quer dizer, a agropecuária no norte é mais desenvolvida, mais moderna do que a que tem no sul do território italiano. Bom, essa diferenciação, como eu te disse, é fruto também do desenvolvimento industrial mais acentuado no norte, da maior concentração de riqueza no norte, que permite investimentos maiores na agropecuária do norte. Acompanhe o outro mapinha comigo, que vai mostrar uns aspectos da indústria italiana. Veja lá. Então tá aí, ó, mapinha com a distribuição industrial italiana. Claro que você não tem que saber exatamente que aqui neste quadradinho, ninguém vai perguntar isso para você, aqui neste quadradinho, que indústria que é? É automobilística, é mecânica, naval, química, siderúrgica? Não. Você não precisa ir nesse nível de detalhe. Você tem que simplesmente explorar essa figura, e mesmo a que tiver no seu atlas, que com certeza é um pouco diferente dessa, explorar da seguinte forma. Observe que a maior concentração de indústrias está na porção norte da Itália. E tem uma concentração menor aqui no sul e maior ali no norte. Que é uma das características muito cobradas em prova. Essa distribuição espacial aí muito desigual. Como em quase todos os países é assim. Né? A indústria é mais concentrada em algumas áreas do que em outras. Na Itália, no norte. Essa área que você está vendo em vermelho aqui, ó, são as duas áreas mais industrializadas. Se você olhar a legendinha aqui, está indicado como indústrias. Não, todas as áreas são indústrias. É que o que a gente estava querendo alertar você é que essa áreazinha vermelhinha, não é que tem indústria, é que ela tem mais indústrias do que as outras áreas. Então essa região aqui, ó, é pertíssimo de uma cidade famosíssima, é a maior cidade deles lá, chamada Milão. Turim. E aqui tem uma outra pontinha que não apareceu aqui, tem uma outra cidade importante, no seu atlas aí você vai checar, chamada Gênova. Então você acaba tendo um triângulo aqui, ó, que vem de Turim para Gênova e de Gênova vai para Milão. Então você tem um triângulo aqui, ó, Turim, Milão, Gênova. Então duas dessas áreas, duas dessas três aqui não foi indicado, mas também uma área de grande concentração industrial. Só que as duas maiores, a região de Milão, a região de Turim, tá certo? Então é isso, quer dizer, você tem que ter uma ideia geralzinha de como se dá a distribuição das atividades econômicas na Itália, dessa forma que eu apresentei para você. É uma coisa não muito difícil, você dá uma olhadinha no atlas, não vai querer sair aí decorando cada cantinho. Não é necessário, você tem que ter essa ideia geral. Muito bom? Eu espero que você tenha acompanhado, com as linhas na frente, atlas na frente, e para a aula que vem estou esperando você de novo para a gente falar de mais um pedacinho da Europa. Um grande abraço. Chega a. Os verbos que indicam direção, indicam o movimento, regem a preposição a. Isso se estuda num capítulo chamado
regência, regência verbal no caso aí, verbo ir, verbo chegar. Eu quero que você veja agora o que acontece em relação a isso numa belíssima canção do Caetano Veloso. Veja lá. Gosto de ver você no seu íntimo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo e no seu íntimo nunca me faça mal. Você é linda, sabe viver, você me faz feliz. Essa canção é só pra Caetano é Caetano, como sempre, inspiradíssimo num texto belíssimo, genial, e ele diz a certa altura, gosto de ir no seu íntimo. E aí fica a dupla possibilidade de interpretação. Será que o Caetano usou a preposição errada, ir no seu íntimo, esse no que é em mais o, dando a ideia de movimento, ir até lá? Ou será que o Caetano usou a preposição em de propósito para dizer ir no seu íntimo, fazer do seu íntimo um meio de transporte, ir junto com você, você me carregando dentro do seu íntimo? As duas opções são possíveis aí. E o autor, quando escreve, quando publica um texto, perde até a propriedade a respeito dele. Ficam as interpretações todas aí a critério de quem lê, a critério de quem está analisando. De qualquer maneira, o Caetano conseguiu aí ser genial em função disso, em função desse no. Talvez ele nem tenha pensado nisso, não sei, talvez seja um exagero meu aqui, mas é possível pensar sim nessas duas possibilidades. A preposição em, usada no padrão coloquial, aquilo que o povo faz no dia a dia, ou a preposição em, usada intencionalmente para dizer ir no seu íntimo, ir dentro de você, você me carrega no seu íntimo. Belíssimo isso. Agora veja uma outra canção do Caetano também com a Daniela Mercury. Veja o que acontece. Quando eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita. Lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você está tão bonita. Os nossos irmãos portugueses falam com toda a naturalidade quando chego a casa. Quando chego a casa, não é? Nós aqui no Brasil não conseguimos falar isso. Nós falamos quando chego em casa. Caetano escreveu aí quando chego em casa. Formalmente, quem chega, chega a. O Caetano usou a regência brasileira, do dia a dia brasileiro, e aí aquela história, adequação linguística. É uma canção popular. Nesse caso, é até compreensível que se use a preposição em, mas não está correto no padrão formal da língua. Quem chega, chega a. Duro é imaginar essa canção quando casa nada me consola. Realmente, para os nossos ouvidos brasileiros, no que diz respeito à língua do dia a dia, a coisa ficaria realmente inédita, ficaria estranha. Mas em termos formais, quem chega, chega a. É esse então o problema. A regência sempre mostra que no dia a dia há caminhos que nem sempre conferem com aqueles que são ditados pela norma culta, pela gramática oficial.